No módulo 2 da disciplina Equilíbrio de Fases, nós vamos discutir sistemas binários líquido-vapor. Em particular, na aula de hoje, na aula 1, nós vamos discutir sistemas binários, ou seja, sistemas de dois componentes, e equilíbrio líquido-vapor para sistemas ideais. Discutiremos primeiro o que é um sistema binário e como se aplica a regra das fases de Gibbs, e posteriormente, se conseguimos separar os componentes de uma solução por destilação. No caso de hoje, vamos discutir se é possível separar os componentes de uma solução que se comporta idealmente por destilação. No geral, no módulo, vamos discutir também se é possível separar os componentes por destilação quando a solução não é ideal, ou pelo menos em que caso é possível, em que caso não é possível. E também vamos discutir hoje o que é uma solução ideal, e na próxima aula vamos discutir o que é uma solução que não se comporta como ideal. Para fazer esta discussão, em primeiro lugar, vamos lembrar a regra das fases de Gibbs e lembrar que fase, que se indica com a letra P, é uma parte do sistema que é química e fisicamente uniforme. Vamos lembrar que o número de componentes do sistema é o menor número de variáveis químicas independentes que descrevem a composição de cada fase no sistema. Em particular, esta aula vamos trabalhar com dois componentes. E vamos trabalhar nesta aula com dois componentes que não reagem. Então, os componentes serão também os próprios compostos químicos. E, finalmente, a variança ou o número de graus de liberdade é o número de coordenadas intensivas que precisamos conhecer para definir o estado do sistema. Lembrando, então, que a regra das fases de Gibbs é V, variança, igual ao número de componentes menos o número de fases, mais 2. Para um sistema de dois componentes, será variança igual a 2, que é o número de componentes, menos o número de fases, mais 2, ou seja, 2 mais 2, 4. A variança é 4, menos o número de fases presentes. Sendo assim, se o número de fases presentes é apenas 1, nós teremos variança 4 menos 1 igual a 3. Então, a variança máxima de um sistema de dois componentes é 3. E quais são esses graus de liberdade? A pressão, a temperatura e a composição, porque eu tenho dois componentes. Isso significa que se eu quiser representar o diagrama de fases de um sistema de dois componentes, se eu quiser fazer isso em forma completa, eu preciso fazer uma figura em 3 dimensões. Um eixo para a pressão, um eixo para a temperatura, um eixo para a composição. Obviamente, eu preciso apenas indicar a composição de um dos componentes, porque sabendo a quantidade total, a composição do segundo componente já fica estabelecida. Pensemos que aconteceria a pressão constante. Se eu escolho a pressão como uma constante, essa variável existe, mas já não está mais disponível, porque eu já escolhi. Então, diminuo esse número e a regra das fases fica 3 menos P. E aí, então, eu passo a situação muito mais favorável de ter uma figura em 2 dimensões. Quais são essas 2 variáveis no caso de pressão constante? Como eu já escolhi a pressão, essas variáveis serão, então, a temperatura e a composição. Eu posso fazer a mesma coisa com a temperatura, escolher a temperatura constante. Novamente, então, eu diminuo
esse grau de liberdade que eu já escolhi, e novamente fica 3 menos P, e então novamente fica uma figura de duas dimensões, só que agora as dimensões serão pressão e composição, porque a temperatura está fixa e escolhida e é um valor constante. Então, escolhendo a pressão ou a temperatura como constante, eu transformo a figura de 3 dimensões em uma figura de 2 dimensões, onde obviamente uma variável já foi escolhida e não posso mais trabalhar com ela. Mas vocês vão ver que em muitos casos práticos é muito útil escolher uma pressão ou escolher uma temperatura e representar essas 2 dimensões. É muito mais difícil que seja interessante escolher uma composição como constante, mas eu poderia fazer isso em um caso prático. Por exemplo, se no laboratório, na indústria, eu estivesse trabalhando sempre com a mesma solução, sempre a mesma composição, aí então seria interessante fazer uma figura 2D, onde as variáveis fossem pressão e temperatura. Como esse não é o caso geral, nós vamos estudar nesta aula estes 2 casos: como se trabalha a pressão constante, como se trabalha a temperatura constante com uma figura de 2 dimensões. Então, estudaremos sistemas binários nesta e nas próximas aulas. Nesta aula estudaremos sistema binário líquido-vapor. Na próxima aula também estudaremos sistemas binários líquido-vapor. E quando nós passemos ao módulo 3, estudaremos sistemas binários de fases condensadas. Estou colocando isto aqui para vocês terem o conjunto de coisas que nós estudaremos. E então, agora vamos tentar discutir um pouquinho o equilíbrio líquido-vapor para o sistema binário. O primeiro que temos que fazer é discutir o que é comportamento ideal. Existe uma solução ideal? Não, não existe uma solução ideal, mas existem soluções que se comportam como se fossem ideais. Vocês lembram o que era um gás ideal? Poderiam me responder que um gás ideal é um gás que verifica a equação dos gases ideais. Pressão vezes volume igual ao número de moles vezes a constante dos gases vezes a temperatura. É verdade. Fisicamente, o que significa um gás ideal? É um gás onde as moléculas não interagem, porque elas se encontram a distâncias suficientemente grandes uma das outras, que faz que cada molécula de gás não senta a interação devida a outra molécula. Isso é o que faz que o gás não tenha uma estrutura. Isso é o que faz que, em geral, o volume do gás, como já temos discutido, seja um volume muito grande. Certamente que uma solução ideal, ou uma solução que se comporta como ideal, não é uma solução líquida onde as moléculas não interagem. Porque se as moléculas não interagissem, não teríamos um líquido, teríamos um vapor, teríamos um gás. Então, não é isso uma solução líquida que se comporta como ideal. Uma solução líquida que se comporta como ideal, ou que tem comportamento ideal, é uma que está formada, no caso binário, por 2 componentes, que nós vamos chamar em forma genérica de A e B. Então, temos as moléculas de A e B, umas delas vocês podem colocar em preto e outras em branco, para distinguir umas de outras, e na qual a interação entre as moléculas de A é igual à interação entre as moléculas de B e a interação entre as moléculas de A com B. Ou seja, A
y B interagem entre eles, igual que A con las propias moléculas de A y que B con las propias moléculas de B. Eso es un líquido que se comporta como ideal. Y para no ter una nomenclatura uniforme durante la disciplina, vamos a usar esta que está colocada aquí. No necesariamente todos los libros van a usar esa nomenclatura. Nós vamos a usar para simplificar nossa discussão e para não ter confusões, certo? Então, no caso genérico, vamos imaginar que temos dois componentes, A e B, que estão distribuídos em duas fases, líquido e vapor. Então, colocamos o líquido aqui embaixo, onde as moléculas estão desenhadas muito pertinho umas das outras, e o vapor aqui em cima. Claro que esse vapor se está comportando como um gás ideal. Para as frações molares na fase líquida, vamos usar a letra X, da mesma forma que vocês faziam em geral, em química geral, por exemplo. E para as frações molares na fase vapor, então teremos que usar a letrinha Y, para usar outra letra diferente. Para a composição global, ou seja, total do sistema, vamos usar a letra Z, que vocês podem colocar em maiúscula, como está aqui, ou em minúscula. N é o número de moles, quando estes N, Z, Y, X estão com um subíndice A, estão-se, claro, referindo-se ao componente A. Quando estão com o subíndice B, se referem ao componente B. Quando não tem subíndice, é o valor total. Para o número de moles, quando não diz nem vapor nem líquido, se entende que as duas fases somadas, e quando seja vapor, teremos que colocar algo para indicar que é vapor, quando seja líquido também. Vocês podem colocar isso como supraíndice ou como subíndice, não importa como vocês queiram, mas vocês têm que distinguir uma coisa da outra e, no possível, não trocar X com Y, ou seja, respeitar a convenção desta aula, onde X é para a fração molar na fase líquida e Y para a fração molar na fase vapor. Novamente, então, colocamos a figura para lembrar o que foi decidido a respeito da convenção, a respeito da nomenclatura, e vamos lembrar a lei de Raoult, que vocês já provavelmente estudaram em uma disciplina anterior. O que falava a lei de Raoult? Que para um sistema multicomponente, neste caso é um sistema de dois componentes, a pressão parcial do componente I na fase vapor será linearmente proporcional à sua fração molar na fase líquida. E essa constante de proporcionalidade é igual à pressão vapor do componente puro na temperatura dessa mistura. Então, a pressão parcial do componente I na fase vapor, PI, a pressão parcial, podem escrever com maiúscula, mas em geral se acostuma a escrever com minúscula, é igual à fração molar na fase líquida, porque X é para a fase líquida, vezes a pressão de vapor desse componente quando ele está puro. Então, se fazemos para A, será a pressão parcial de A é igual a XA vezes a pressão de A quando se encontra puro. E mesma coisa para o componente B. Como esses gases se comportam idealmente, podemos aplicar a lei de Dalton das pressões parciais. A pressão total é a soma da pressão parcial de A mais a pressão parcial de B, sendo que, segundo a lei de Raoult, a pressão parcial de A é XA vezes PA puro, e a pressão parcial do componente B é
XB, ou seja, a fração molar de B na fase líquida, vezes a pressão de vapor do componente B nessa temperatura que estamos trabalhando. Essa equação pode ser reordenada, porque, claro, a soma das pressões parciais é 1, então, no lugar de XB, eu posso colocar 1 menos XA, e então, obtemos finalmente esta equação organizada, onde a pressão total será igual à pressão parcial do componente B puro menos a diferença entre as duas pressões parciais vezes a fração molar do componente A na fase líquida. Essa equação é uma equação linear e relaciona a pressão total na fase vapor com a composição na fase líquida. E essa equação tem um nome, se chama equação do ponto de bolha, e logo vocês vão entender o porquê do nome dessa equação. E neste momento, o que vocês têm que olhar é que a pressão total na fase vapor está relacionada, claro, com as pressões quando os componentes são puros, mas está relacionada também com a fração molar na fase líquida. Nós podemos também, para a fase vapor, aplicar a lei de Dalton das pressões parciais. E então colocar que a fração molar do componente A na fase vapor é só a pressão parcial dividida a pressão total, e a fração molar de B na fase vapor é só a pressão parcial dividida a pressão total. Aí eu vou substituir a expressão do slide anterior, obtida para PA, ou seja, a equação do ponto de bolha, né? E obterei essa expressão para a fração molar de A na fase vapor, em função da fração molar de A na fase líquida e das pressões dos componentes puros. A fração, da mesma forma, certo? A fração molar de A na fase líquida se pode colocar em função da fração molar de A na fase vapor e das pressões dos componentes puros. Reorganizando isso, podemos obter uma expressão para a pressão na fase vapor, a pressão total, em função das pressões parciais dos componentes puros e apenas da fração molar de A na fase vapor. Então, nós tínhamos a equação anterior do ponto de bolha, onde saía uma expressão de P em função de XA, a fração molar de A na fase líquida. E aqui temos esta equação, onde podemos ver a mesma coisa, a pressão total na fase vapor, mas agora em função da fração molar na fase vapor. Vamos entender agora o que significa isso. Esta equação que acabamos de calcular também tem um nome e se chama equação do ponto de orvalho. Lembrando que existe a fração molar no líquido, y a fração molar na fase vapor. E a equação que foi feita a dedução primeiro era a equação do ponto de bolha. Observemos as duas juntas para poder comparar. A pressão depende das pressões dos componentes puros e depende da fração molar na fase vapor, e essa YA está no denominador. E já na equação do ponto de bolha, podemos calcular a pressão em função da fração molar na fase líquida e, nesse caso,
P es directamente proporcional a XA. Esta es ecuación de una recta, en tanto esta aquí no es ecuación de una recta. Quando eu coloco isso numa figura em duas dimensões, então há uma dada temperatura, que essa temperatura na qual foram medidos, determinados estas pressões parciais, estas pressões dos componentes puros A e B. A temperatura vai determinar quanto vale PA0 e quanto vale PB0. A temperatura não está escrita explícitamente en esa ecuación, mas está implícita a través de los valores de PA0 y PB0. Cuando nos colocamos eso en la forma de una figura, donde aquí podemos hacer un eixo genérico, ZA, y leer o valor de X y o valor de Y. Entonces, cuando nos olhamos esto como si fuese XA, ¿cuánto puede valer XA? Puede valer 0, quando não tem A, pode valer 1 quando só tem A. Então, vamos olhar primeiro apenas a esta equação. Quando XA vale 0, quanto vale P? P vale PB0, porque esta parte dá 0, é este ponto aqui. Quando XA vale 1, certo? Aqui vai 1, vai multiplicar este número e este número. Então, PB0 vai desaparecer e vai ficar que a pressão é a pressão de A puro. É este número aqui. Esta reta aqui é a representação da equação do ponto de bolha. Entre o valor de XA 0 e 1. Com XA igual a 0, a reta inicia em PB igual a 0. Com XA igual a 1, a reta termina na pressão PA0 para esse valor de XA igual a 1. Já, se vocês fizessem a conta substituindo valores, esta seria a curva que representa a pressão em função do valor de Y. Ou seja, vocês leem neste eixo horizontal o valor de YA e vão calculando os valores de P. Posteriormente, com números, vocês podem fazer a conta e construir esta figura manualmente. Vamos tentar, então, agora interpretar esse diagrama, que é um diagrama de fases incompleto, porque ele está a temperatura constante, como está marcado aqui. Esse diagrama tem uma área aqui, uma área aqui, uma área entre a reta e a curva. Além disso, tem a reta da equação de ponto de bolha e a curva da equação do ponto de orvalho, certo? Que significa a área que está embaixo da curva? Toda esta área corresponde à estabilidade do vapor. Então, significa que o potencial químico do vapor é o menor. É menor que o potencial químico do líquido e, obviamente, é menor que o potencial químico do sólido, que nem aparece nessa figura, porque o intervalo de pressões ou a temperatura na qual foi escolhido fazer isso não é compatível. Então, nós temos esta região toda, onde temos só uma fase mais estável, essa fase é o vapor. E temos uma região superior, que está à esquerda da reta, que corresponde à equação do ponto de bolha, onde a fase mais estável é o líquido. Então, aqui significa que o líquido é essa fase que tem o menor potencial químico. E essa é, então, a fase mais estável.
Certo? Muito bom. Então, agora vamos ver o que significa a região intermédia aqui, entre a área do líquido e a área do vapor. Esta região aqui é a região onde vocês têm duas fases no equilíbrio, o líquido e o vapor. E nessa região toda que está entre a linha reta que corresponde à equação do ponto de bolha e a curva que corresponde à equação do ponto de orvalho, vocês têm duas fases no equilíbrio, ambas, então, com o mesmo potencial químico. Então, vejam que essa figura é diferente da figura do sistema de um componente, porque quando eu tinha a figura de um componente, essas áreas sempre correspondiam a apenas uma fase. Já na figura do sistema de dois componentes, a área pode significar que vocês têm uma fase só, que é esta região aqui do líquido, uma fase só, que é esta região aqui, que é do vapor, ou duas fases, que é a região que está no meio. Certo? Imaginem que eu escolho uma dada pressão para trabalhar, esta pressão aqui, e escolho uma composição aqui, nesta região aqui. Vai significar que eu terei duas fases para esse sistema. Qual é a composição dessas fases? Tudo bem, se eu estou aqui, nessa composição global, a composição da fase líquida será esta, que está marcada aqui. E a composição da fase vapor será esta, que está marcada aqui, ou será dado pelo pontinho A e o pontinho B minúscula. Então, na verdade, o sistema hipoteticamente está aqui no meio, mas na verdade não está aí. Eu tenho uma fase líquida com essa composição A e uma fase vapor com essa composição B. Certo? Então, esta linha me dá a composição da fase líquida e esta linha aqui me dá a composição do vapor. Nós vamos discutir ainda mais um pouquinho essa situação. Vamos, então, ver primeiro a equação do ponto de bolha. Esta aqui. Que é isso que sai dessa equação, em resumo, certo? Porque já falamos isso, mas vamos falar novamente. Que a pressão total é diretamente proporcional a XA, a fração molar na fase líquida, e que, como já foi falado, quando XA é igual a zero, a pressão do sistema, a pressão total, será a pressão do componente B puro. E ao contrário, quando XA seja 1, a pressão do sistema será a pressão de A puro. Por que estou voltando para isso? Porque se eu falo para vocês quanto vale PA0 e PB0, só com esses dois valores, vocês poderão traçar esta reta. Não precisam calcular nada. Apenas sabendo o valor de PA0 e de PB0, vocês podem traçar a reta que corresponde à equação do ponto de bolha, sem fazer nenhuma conta. Agora, nós vamos discutir como se interpreta essa figura na medida que vamos mudando a pressão a uma dada temperatura. Vejam que a curva que corresponde à equação do ponto de orvalho, ela não pode ser traçada de qualquer forma. Ela sempre vai por baixo
Mas os pontinhos, em particular, deverão ser calculados usando a equação do ponto de orvalho, salvo que seja um exercício qualitativo, onde vocês trazem essa figura apenas para se auxiliar, e então, nesse caso, vocês traçam a reta correspondente à equação do ponto de bolha, exatamente onde tem que ser, porque sabem PA0 e PB0, e a outra traçam por baixo, aproximadamente, só para poder discutir o que nós vamos discutir agora, ou para auxiliar algum exercício que vocês estão fazendo. Então, vamos ir do ponto 1 até o ponto 5, e a temperatura constante, porque essa figura, essa é uma dada temperatura, e mudando a pressão vai aumentando. Então, no ponto 1, o sistema, que é este pontinho aqui, o sistema está totalmente na fase vapor. Novamente, então, lembramos que nesse ponto teremos que o potencial químico da fase vapor é o menor, e então a fase vapor é a mais estável. Eu terei apenas uma fase. Então, quando eu calcule a variância, ficará 3 menos 1, 2. A variância é 2. Claro, a variância total é 3, mas a temperatura já foi escolhida. Então, ficaram para escolher, sendo que a temperatura já foi escolhida, ficaram para escolher as outras duas variáveis, a pressão e a composição. Eu preciso definir pressão e composição, que ainda não foram definidas, para definir este ponto. Então, a composição é esta, Z, e a pressão é este valor aqui. Se eu aumento mais a pressão até o ponto 2, que é o que vai acontecer. E neste ponto, quando atingimos a curva do ponto de orvalho, aparece a primeira gotícula de fase líquida. E é por isso que se acostuma chamar essa equação que representa essa curva como equação do ponto de orvalho. Esse é o valor de pressão para essa temperatura e essa composição Z, no qual nós teremos uma grande massa de vapor e apenas uma gotinha de líquido. Vejam que, nesse momento, o potencial químico das duas fases, líquido e vapor, são iguais, porque as duas fases estão no equilíbrio. Mas a composição da fase líquida e da fase vapor não é igual. A composição será diferente. Esta é a composição da fase vapor, e esta, que está indicada como 2 linhas, é a composição da fase líquida. Vejam que, neste caso particular, a composição da fase vapor é igual à composição global. Por quê? Porque se supõe que estamos trabalhando com uma quantidade bastante grande de material, então essa gotinha representa uma perda de massa muito pequena para a fase vapor, então aproximadamente podemos dizer que a composição da fase vapor é a composição global. Já a composição da fase líquida será 2 linhas. Quando nós olhamos os valores, certamente a composição da fase vapor, que podemos chamar de Y2, é um número maior, que a composição da fase líquida X2. Vejam que nós estamos fazendo esta figura em função de A, certo? Então, temos aqui que o valor de YA é maior que o valor
de XA para o pontinho 2, que corresponde a pressão 2. Passemos, então, agora para o seguinte pontinho, que é o ponto 3. Na pressão 3, que corresponde a este valor de pressão, esta linha é uma linha de igual pressão, nós temos uma fase vapor com essa composição que foi indicada como 3, com duas linhas, Y3, e nós temos uma composição da fase líquida que foi indicada como 3 linhas, que é este valor. De novo, esses dois valores são diferentes entre eles, e agora eles ambos são diferentes do valor inicial. Na fase vapor, teremos que o valor da fração molar do componente A, que é o que estamos representando, ficou maior que originalmente. E por que ficou maior que originalmente? Porque a pressão de vapor do componente A é maior que a pressão de vapor do componente B. E nesta hora é bom vocês lembrar que vai dar depois ao contrário quando a gente trabalha com temperaturas, certo? O componente que tem uma maior pressão de vapor terá uma menor temperatura de vaporização. Então, resumindo, neste ponto 3, temos duas fases no equilíbrio. Essas fases, vapor e líquido, elas estão no equilíbrio e, portanto, estão com o mesmo potencial químico, mas elas têm composições diferentes. Quantos graus de liberdade eu tenho no ponto 2 ou no ponto 3? E depois veremos que a discussão vale também para o ponto 4. Todos estes pontos, 2, 3 e 4, estão na região de duas fases. Como estão na região de duas fases? Quando eu faço 3 menos número de fases, fica 1. Apenas 1 grau de liberdade. Isso significa o quê? Que se eu escolho a pressão, como estou fazendo aqui no ponto 3, automaticamente a composição das duas fases está fixada. E ao contrário, se eu falo para vocês uma composição das duas fases, então eu terei a pressão automaticamente fixada. Tenho apenas 1 grau de liberdade, variância 1, nessa região. Então, no ponto 4, que é o último ponto, onde temos equilíbrio de duas fases, onde temos potencial químico igual para a fase líquida que para a fase vapor, e onde temos, como acabamos de falar, apenas 1 grau de liberdade, que situação teremos no ponto 4? A situação oposta ao ponto 2. Aqui nós teremos uma grande massa líquida e apenas uma pequena massa gasosa, a princípio uma bolha de vapor. Por isso, esse ponto se chama ponto de bolha, e por isso esta reta se chama ponto de bolha, a equação do ponto de bolha do sistema. Este é o ponto de bolha, este é o ponto de orvalho, esta reta aqui é a reta que representa a equação do ponto de bolha. Esta curva aqui é a curva que representa a equação do ponto de orvalho. Aqui, neste caso, então, como a massa é predominantemente líquida e a massa de gás é desprezível, a composição da fase líquida passa a ser a composição global praticamente, certo? Quase iguais. E, finalmente, no ponto 5, estamos aqui a uma pressão tão alta que o sistema está totalmente liquefeito. Nós temos apenas uma fase. Essa fase é a fase líquida. A fase líquida é a fase que tem o menor potencial químico, menor potencial que a fase vapor e, claro, menor potencial que a fase líquida, que a fase sólida. E então, nós temos apenas uma fase. Aplicamos a
regra das fases de Gibbs e teremos variança igual a 3 menos 1, ou seja, 2. Temos de novo aqui, nesta região, duas variáveis, 2 graus de liberdade. Quais são? A pressão e a composição do sistema. Então, é dessa forma que essa figura se interpreta. Nós podemos fazer um pequeno cálculo, um exemplo, para vocês verem que é possível, usando essas duas equações, calcular todos os valores, pressões, composições. Eu vou mostrar a vocês o exercício e sugiro que depois vocês resolvam ele novamente na hora do estudo. Então, essa é uma solução formada por uma dada massa de pentano e outra dada massa de isopentano. São moléculas semelhantes, então esse líquido se comporta como uma solução ideal, porque as interações são muito semelhantes. Essa solução é mantida a esta temperatura, 18,5 graus centígrados, e para este exercício está sendo pedida a pressão de 452,5 milímetros de mercúrio, que já vamos ver que é um valor aqui no meio. Então, se pede que vocês calculem o número de moles de o vapor recolhido. Vamos primeiro calcular o número de moles de pentano e de isopentano. Eles são isômeros, então a massa molar é a mesma. Então, o número de moles de pentano é 3,7, dividindo a massa dada, dividido a massa molecular. O número de moles do isopentano é 6, dividindo o número 432 que foi dado, dividido a massa molecular. Então, o número de moles totais é a soma destes dois números, 9,7. Vejam que propositalmente não foi colocado um número redondo, 10, por exemplo, para que vocês vejam que é possível fazer a conta, sendo dado apenas o número, a massa de cada um dos compostos. É simplesmente ir calcular a massa molecular, calcular o número de moles e depois calcular as frações molares. Claro que poderia ter sido dado diretamente os valores de frações molares. O que tem que ser dado para vocês necessariamente é a pressão de vapor dos componentes puros, para vocês saberem como é que vão fazer essa figura. Então, a pressão de vapor do isopentano é maior, é 488,1 milímetros de mercúrio, e a do pentano é 400 milímetros de mercúrio. Então, se eu faço a figura como é usual, é muito comum colocar a figura em função do componente que tem a maior pressão de vapor. Por isso, você sempre vê estas figuras assim para cima. Mas nada obriga vocês a fazer dessa forma. Vocês poderiam, sem nenhum problema, fazer em função da fração molar de pentano. Isso fica a critério de vocês. Mas, dado esses dados, este número vale 400 e este número aqui vale 488,1 milímetros de mercúrio. Eu consigo traçar esta linha reta aqui. Como eu já falei, esta curva de baixo eu terei que calcular usando a equação do ponto de orvalho, se eu quiser calcular ela e fazer ela direitinho no lugar que tem que ser. De qualquer forma, de jeito nenhum, podem traçar ela por cima, mesmo que estejam fazendo algo qualitativo apenas para ilustrar o exercício. Bem, calculados os números de moles que nós fizemos no slide anterior, somamos e, como já falamos, dá 9,7 o total, o qual me permite calcular facilmente as frações molares globais, como sempre fizeram, dividido o número de moles do componente, dividido o total.
como vamos calcular a composição de cada uma das fases, com as equações que já olhamos, certo? Lembrando, então, que aqui nós temos a equação do ponto de bolha, que me dará a fração molar na fase líquida, e aqui a equação que me dará a fração molar da fase vapor. Continuamos então com o exemplo, fazendo as contas agora. Colocamos primeiro a equação do ponto de bolha. E substituindo os valores de pressão total que foi dada no exercício e o valor das pressões parciais, que também foi dada no exercício, nós podemos calcular o valor da fração molar do líquido para o isopentano. Sabendo que a soma dos dois dá 1, podemos calcular para o pentano. Da mesma forma, colocamos a expressão para a equação do ponto de orvalho e, de novo, foi dada a pressão total, foram dadas as pressões parciais, então nós podemos calcular a fração molar do pentano e do isopentano. Vai resultar, então, que a fração molar do pentano é 0,357 na fase vapor e do isopentano 0,643 na fase vapor. Olhando, então, nós vemos que, fazendo a figura em função da fração molar de isopentano, nós temos que o número de moles na fase líquida mais o número de moles na fase vapor para o sistema total, ou seja, isopentano mais pentano, é 9,7. Nós sabemos os valores aqui das frações molares na fase líquida e a fração molar na fase vapor. Então, sabendo o número de moles totais, sabendo quais são as frações molares calculadas para cada uma das fases e sabendo qual é a fração molar original do isopentano nesse sistema, nós podemos aplicar esta equação chamada da regra da alavanca e calcular quantas moles temos na fase líquida e quantas moles temos na fase vapor. Como fazemos isso? Olhamos primeiro qual era a composição global para nos auxiliar nas equações. Como já falamos várias vezes, o número de moles de pentano é 3,7, de isopentano 6,0, com o qual, então, a fração molar do pentano dá 0,38 e a do isopentano 0,62. Nesta figura, como está em função de isopentano, este número, então, é 0,62. Então, nós vamos olhar esta equação. O número de moles na fase líquida vezes esta diferença, a fração molar do componente, e olhem que sempre vou fazer com o mesmo, no caso com o isopentano. Então, a fração molar desse componente no sistema global, ou seja, este número aqui, que é 0,62, menos a fração molar do componente na fase líquida, é igual ao número de moles na fase vapor, vezes a diferença entre a fração molar original do sistema global
que es 0,62, y este número aquí que fue calculado, que corresponde a fração molar na fase vapor. Veja que este número aquí es 0,596 y este número aquí es 0,643 dentro do esperado. A fração molar original no sistema global é 0,62, este número aqui no meio. Quando estamos neste ponto, onde temos as duas fases em equilíbrio, o líquido e o vapor, a fração molar na fase vapor será um número maior que o original, 0,643 é maior que 0,62, e a fração molar no líquido será um número menor que o original, será 0,596, um número menor que 0,62, certo? Claro que a fração molar do outro componente se pode calcular, porque esta soma tem que dar 1 e esta soma tem que dar 1, porque a fração molar total na fase vapor tem que ser 1, a fração molar na fase líquida tem que ser 1. E o número de moles totais tem que se conservar. O número de moles totais tem que ser 6 a 3,7, ou seja, 9,7. Quando eu calculo o número de moles na fase vapor, me dá 4,95, que somado ao número de moles na fase líquida, tem que dar o total. Vocês têm que conferir que todas essas coisas coincidam. Então, combinando estas duas equações, nós chegamos a isto aqui. Nós ainda vamos fazer aula de exercício comparando e vendo como se fazem esses cálculos no detalhe. Vamos agora discutir o diagrama de temperatura versus composição. Ou seja, vamos fazer agora o contrário. Vamos discutir um diagrama a pressão constante. Vejam que aqui não temos a sorte de antes de ter uma equação que nos permita traçar a figura facilmente. As duas são curvas, mas a discussão é a mesma. Esta região aqui corresponde à fase líquida, o líquido com o menor potencial químico, uma única fase, variância 2. Esta região aqui corresponde a uma única fase, que é o vapor com o menor potencial químico e variância 2. E esta região aqui corresponde a duas fases no equilíbrio, líquido e vapor, simultaneamente no sistema, ambas com o mesmo potencial químico. E como temos então duas fases no equilíbrio e a pressão já foi escolhida como constante, nós temos apenas 1 grau de liberdade. Ou a temperatura ou a composição. Um dos dois. Não podem os dois simultaneamente. Vamos tentar analisar essa figura da mesma forma que fizemos antes. Comencemos então do ponto 1. E vejam que é o contrário do que vimos antes. Quando estávamos com a temperatura constante e aumentávamos a pressão, na parte de baixo da figura tinha o vapor e na parte de cima tinha o líquido. A pressão é alta. Agora é o contrário. A figura é a pressão constante, o que aumentamos essa temperatura. Então, na parte de baixo da figura estamos com o líquido, na parte de cima estamos com o vapor. Vejam então que começamos no ponto 1, temos o sistema líquido. Como já falamos, o líquido tem o menor potencial químico, é a fase estável e temos 2 graus de liberdade ou variância 2. Quando nós aumentamos a temperatura e chegamos ao ponto 2, nós teremos então que
atingimos a região de equilíbrio líquido-vapor. Então, aqui aparece a primeira bolha de vapor. Então, esta curva de baixo é agora a curva do ponto de bolha, e esse ponto 2 é o ponto de bolha do sistema a essa pressão. Então, a essa pressão que foi escolhida, o ponto de bolha para essa composição corresponde a esta temperatura aqui. Aí, então, teremos uma grande quantidade de líquido e apenas uma bolha de vapor, certo? Ambas as fases com o mesmo potencial químico, no equilíbrio, teremos apenas 1 grau de liberdade, ou a temperatura ou a composição. E teremos um sistema que, na verdade, tem uma fase líquida, que tem uma composição praticamente igual à composição global, porque o vapor ocupa uma quantidade, uma massa muito pequena, é uma massa pequena, mesmo que possa ocupar um volume razoável, e a composição da fase vapor está dada pelo ponto 2'. Então, o ponto 2 é o ponto de bolha do sistema, representa a composição do líquido, o ponto 2' representa a composição do vapor. Passamos agora ao ponto 3, aqui na região intermediária. É uma temperatura na qual claramente temos duas fases. Temos, então, duas fases em equilíbrio, que são o líquido e o vapor. Temos variância 1, ou seja, apenas 1 grau de liberdade, e temos essas duas fases que estão no equilíbrio com o mesmo potencial químico, porém, elas têm diferentes composições. A composição da fase líquida está dada por este ponto, corresponde a este valor aqui, e a composição da fase vapor está dada por este ponto, corresponde a este valor aqui, aproximadamente 0,7. Se nós continuamos aumentando a temperatura, chegamos ao ponto 4. No ponto 4, praticamente todo o líquido se transformou em vapor. Na verdade, temos a última gota de líquido e uma grande massa de vapor. Então, esse ponto 4, de novo, se chama ponto de orvalho do sistema, e vocês podem falar que essa é a curva do ponto de orvalho. Ainda neste ponto, temos duas fases, certo? Porque uma gotinha de líquido representa uma fase. Então, temos duas fases no equilíbrio, com o mesmo potencial químico, e ainda temos apenas 1 grau de liberdade. Vejam que a composição do vapor agora é praticamente a composição global, e a composição do líquido é para esse componente, que é o componente B, é um número bem menor que o valor da composição global e da fase vapor. Vejam que esse componente, o componente B, é o que tem a menor temperatura de vaporização, muito menor que o componente A, certo? Isto é uma escala muito aproximada, mas este componente B tem uma temperatura de vaporização de 83, uma coisa assim, certo? E o componente A tem uma temperatura de vaporização quase de 110, mais ou menos. Então, finalmente, continuamos aquecendo aquele sistema e passaremos a ter todo o sistema na fase vapor. Vamos, para terminar esta aula, discutir a destilação fracionada. Por que nós precisamos discutir a destilação fracionada? Vamos voltar a esta figura aqui.
Imagina que nós decidimos destilar nessas condições. Nós colocamos pressão constante, por exemplo, um ATM, e nós começamos a aumentar a temperatura. Que é isso que vai acontecer se nós simplesmente coletamos o vapor e guardamos tudo junto o que vamos coletando? Vai acontecer que nós vamos partir de um líquido que terá esta composição, ou seja, aproximadamente 0,6 a fração molar de B, então 0,4 a fração molar de A. Tudo, à medida que vamos aumentando a temperatura, veremos que as frações molares dos componentes nas duas fases vão mudando, mas quando tudo passou para a fase vapor e eu coletei aquele vapor é o mesmo que eu tinha no início, somente que agora está no vapor e antes estava no líquido. Então, eu não consegui separar nada. Para eu, então, separar, não posso fazer isto simplesmente de ficar subindo a temperatura. Tenho que fazer alguma coisa diferente. Essa coisa diferente é o que se chama destilação fracionada. Vamos fazer apenas um esquema e uma explicação qualitativa de como isso funciona. Então, vamos imaginar que partimos do ponto 1, sendo que esta figura está feita em função de B, então este é o número, mais ou menos, 0,2 ou 0,3, a fração molar é do componente B, não está colocada escala, é propositalmente, porque é uma figura apenas qualitativa. Então, nós partimos, e do ponto 1, nós, o que se podemos ver aqui, mesmo que esta eixo de temperatura não tenha escala, é que a temperatura de vaporização de A puro é bem maior que a temperatura de vaporização de B puro. Então, nós vamos aumentando a temperatura e toda esta região nós teremos apenas uma fase, que é essa fase líquida. Quando nós aumentamos mais, chegamos neste pontinho e aparece nessa temperatura a primeira bolha de vapor. Nós, então, continuamos aumentando um pouco mais a temperatura e, por exemplo, chegamos ao ponto 2, ou seja, aquecemos o sistema até o ponto 2. E nesse ponto 2, nós temos que um líquido com a composição 4. Vemos se é verdade. Este ponto corresponde a esta fase líquida que está em equilíbrio com esta fase aqui, certo? Então, como disse aqui, no ponto 2 nós temos a fase líquida com composição 4 em equilíbrio com a fase vapor de composição 3, certo? Que isso que eu poderia fazer? Eu poderia coletar este vapor e resfriar esse vapor. Se eu resfrio, eu desço a temperatura. Quando eu desci a temperatura, a composição das fases vai mudar, porque eu tenho apenas um grau de liberdade. Como eu tenho apenas um grau de liberdade, na hora que eu decidi pegar esse vapor e descer sua temperatura, passaria a ter outra composição. Essa composição não está marcada aqui, mas para este ponto corresponderia a este valor da fase líquida e este valor da fase vapor. Agora eu poderia coletar este vapor aqui, resfriar ele de novo, e ele estaria em equilíbrio com este vapor, que corresponde à composição arbitrariamente chamada de 10, e ele estaria, claro, em equilíbrio com um líquido que teria uma composição aqui. E assim eu poderia fazer isso sucessivamente, e que aconteceria que eu chegaria ao ter B puro na fase vapor que eu estou coletando e resfriando sucessivamente. E então obteria nessa fase, trabalhando com essa fase, o componente que tem a menor temperatura de vaporização. Ao contrário, eu poderia pegar este sistema aqui, o sistema líquido com composição 4, aumentar sua temperatura,
com o qual a composição do líquido seria esta e do vapor seria esta, e sucessivamente assim ir aumentando a temperatura até chegar aqui, que é a temperatura de vaporização do componente A puro. Então, esse é o princípio da destilação fracionada. Eu vou pedir a vocês que estudem bastante, certo? Porque é bastante complicado esse assunto. E, em particular, que vocês verifiquem que, ao terminar de estudar, vocês deveriam conseguir fazer uma figura de pressão versus composição a temperatura constante, a partir dos dados, fazer os cálculos, como foi mostrado no sistema pentano-isopentano, fazer a figura qualitativa, fazer uma figura à escala a partir das equações do ponto de bolha e do ponto de orvalho, substituindo os valores. E fazer uma figura de temperatura vezes composição a pressão constante e interpretar essas figuras.